O Inconfidências de hoje recebe o deputado estadual João Leite, do PSDB. Mineiro de Belo Horizonte, o deputado estadual João Leite está no seu 6º mandato na Assembleia Legislativa. Ex-goleiro profissional, atuou em clubes como Atlético Mineiro, América e Seleção Brasileira. Cristão evangélico, o deputado é um dos fundadores do movimento Atletas de Cristo. Deputado João Leite, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete na Assembleia. É um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo ao Inconfidências. Eu quero agradecer. Tem tudo a ver, né, com Minas Gerais, as inconfidências, né? Vamos fazê-las. Exato. Então, deputado, vamos começar por uma questão que está bem em aparência. Governo e oposição em Minas têm protagonizado uma guerra não só na Assembleia, mas também mediaticamente, a respeito da situação do Estado. O governo diz que recebeu uma herança maldita da gestão do PSDB nos seus 12 anos. A oposição, o PSDB, diz que não é bem isso, inclusive apontou, digamos, falhas metodológicas no diagnóstico que o governo apresentou. Quem mais perde com isso, naturalmente, é o cidadão, porque não sabe muito bem qual é a versão correta. Então, de maneira bem sistemática, qual foi a situação em que o PSDB entregou o governo do Estado? Olha, para mim, o grande problema é que nem são essas guerras de número. Quem sofre é a população de Minas Gerais, porque o nosso Estado é um Estado muito difícil de ser governado. Em praticamente 5 meses de governo, o que nós tivemos foi um dispêndio enorme de energia para identificar falhas do governo passado, e enquanto isso não há administração, não há governo. Os números são claros, né? O Banco Central soltou agora o superávit de Minas Gerais em 2014. Minas Gerais foi o melhor estado da federação em 2014. Depois, as próprias iniciativas do novo governo, elas demonstram que Minas Gerais não é um estado quebrado. Aumentar o número de secretarias, comprar aeronave nova, pagar consultoria para ministros do Supremo vir a Minas Gerais para fazer palestra, R$40 mil cada ministro recebe, não mostra um Estado que esteja em dificuldades financeiras. Promoveram um aumento aí escalonado até 2018 da área de educação do Estado. Portanto, a realidade ela não comporta essa versão que os petistas têm dado de um Estado quebrado. Ao contrário, né? Eles têm podido fazer muitas coisas e muito naquela direção deles. Não é? Interessante que eles mudaram o orçamento do Estado e tem corte na educação, corte na saúde, mas dobra a verba publicitária, a verba de propaganda. Então, de alguma forma, nós estamos acostumados com isso, com essa propaganda maciça, tentando mostrar algo que não é a realidade. Pois bem, deputado, recentemente o senhor devolveu a medalha da Inconfidência que recebeu em protesto ao também recebimento da medalha que foi entregue pelo governo Fernando Pimentel ao líder do MST, João Pedro Stedley. Houve muita conversa, houve quem defendesse, houve quem criticasse. E uma das críticas que surgiram é que o PSDB não podia fazer esse tipo de pressão porque também entregou a medalha para pessoas que, como estavam acusando o João Pedro Stedley, não tinham a ética ou a moralidade adequada para recebê-la, que seria o caso do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Então a minha pergunta é o seguinte: no final das contas, os dois governos não erraram nos padrões de escolha, na nota de corte para escolher quem ia receber a medalha da Inconfidência? Para Minas Gerais, né, que hoje é um dos estados campeões na agropecuária, na produção de grãos, de commodities, é um tapa na cara do mineiro, daquele que trabalha, que produz em Minas Gerais, uma medalha para João Pedro Stedley. Eu sou alguém favorável à reforma agrária, mas nos limites do Estado de Direito, da lei, invadir propriedades, agredir fazendeiros, destruir pesquisas que estão sendo feitas, destruir laboratórios, né, com sêmen
de gado premiado, isso é inaceitável. A medalha, quando foi criada por Juscelino Kubitschek, ela é muito clara. Ela deveria ser dada a mineiros que trabalharam pelo Estado de Minas Gerais, que fizeram algo pelo Estado. O que João Pedro Stedley fez para Minas Gerais? A gente pode até criticar a entrega para Ricardo Teixeira. Naquele momento, Ricardo Teixeira, quando ele recebeu, ele era presidente da CBF, ele era campeão mundial pela seleção brasileira, o pentacampeonato mundial, e ele trouxe 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo para Minas Gerais. Quais os 2 jogos? Brasil e Argentina. Ele trouxe para Minas Gerais. Então, naquele momento, o Conselho da Medalha achou que ele merecia. Ele tinha pelo menos algo para se falar que fez para Minas Gerais. Mas a pergunta que ficou, e João Pedro Stedley? Nos últimos anos tem ganhado força um fenômeno no Congresso Nacional chamado Frente Parlamentar Evangélica, mais conhecido como Bancada da Bíblia. E tem ganhado projeção, inclusive, por algumas bandeiras que são, no mínimo, controversas e complexas. Sendo o senhor um parlamentar, embora estadual, então não participe dessa frente lá no Congresso, mas sendo o senhor um cristão e parlamentar, a pergunta é: esta bancada evangélica te representa? Olha, essa bancada evangélica, ela representa um sentimento. Interessante que muitos gostam de falar que o Estado é laico. O Estado é laico, não é? Só que o Estado não pode ser laicista, né? Que é bem diferente do que é ser laico. As pessoas que compõem o Estado, elas têm as crenças delas. E essas crenças ou valores, muitas vezes nem são crenças, são valores. Esses valores construíram a civilização brasileira, a civilização que nós vivemos. E nesse momento que nós sentimos da parte de muitas pessoas, é uma busca de quebra dessa civilização. Então, por exemplo, impor a toda a população que paga impostos a ideologia de gênero, né, dizer que a pessoa nasce e não sabe o que ela é ainda, se ela é homem ou mulher, que tem que ser dado um tempo para ela decidir o que ela é. Tá bem, tem pessoas que pensam assim, então que elas assumam. Agora, tornar isso uma lei no Brasil, obrigar toda a população, mudar uma civilização, e aí eu nem falo que seja por parte de cristãos ou qualquer outro credo religioso. Eu estou falando de uma civilização construída pelos nossos bisavós, tataravós, avós, muitos que nem tinham fé em absolutamente nada, mas criaram com uma base muito forte, apoiada na família. Você lembra da sua avó, você quer saber quem que é sua bisavó, né? Você quer saber quem foram os homens da família, as mulheres da família. Essa civilização está construída desta maneira, e de repente vem uma busca de um rompimento, né, por uma minoria que quer romper isso. Queria deixar claro assim o meu amor por todas as pessoas. Foi assim que nós aprendemos com Jesus. Mas eu quero também deixar muito claro o meu amor pelos valores. Os valores da nossa civilização me são muito caros. São caros à grande, esmagadora maioria da população brasileira. Nós queremos nos lembrar dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós queremos nos lembrar da nossa história. A nossa história foi construída dessa maneira. Então aqueles, né, sem perseguição a uma minoria que não deve acontecer, respeito, essa é a decisão das pessoas, o que elas querem ser, nós respeitamos isso. Só que nós não podemos permitir uma mudança do marco legal. Nem nós podemos permitir, nós queremos que eles sejam mantidos. É muito difícil mudar esses marcos legais que são reconhecidos mundialmente. O senhor considera que essa bancada evangélica que temos hoje, ela tem ações genuinamente cristãs? Olha, é muito difícil, eu não conheço as pessoas assim, muito próximos, né? Eu sei quem é, por exemplo, o senador Magno Malta, eu o conheço assim pessoalmente, mas não tenho intimidade nenhuma com ele. Eu sei de outros, como o João Campos, que é inclusive do PSDB, ele é um deputado federal de Goiás, uma pessoa muito ligada a esses valores, essas ideias, né, que estão consagradas em cartas maiores, regulamentos que fundaram a nossa civilização, na defesa delas, eles me representam. No ataque às minorias, é claro que eu não sou a favor, né? As pessoas têm que ser amadas, têm que ser respeitadas, né?
Agora, o amor à nossa civilização é que nos leva a defender essa estrutura de civilização que está aí. Né? O senhor construiu a sua trajetória política muito ligada à área dos direitos humanos, paralelamente também à área da segurança, né? O senhor atua hoje como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Essas duas áreas, elas dialogam, evidentemente, em todo o tempo. É interessante perceber um pouco de um conflito de interesses, assim, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no que diz respeito a essa relação de direitos humanos e segurança pública. Isso se resume em maioridade penal, que é a grande discussão do momento. Como é que o senhor percebe aí, mais uma vez, como parlamentar e como cristão, essa articulação entre as duas áreas? Olha, primeiro que é um erro achar que uma coisa é dissociada da outra, né? Eu gostava sempre da palavra do meu pai, já falecido. Meu pai era policial e ele falava sempre comigo: o primeiro agente de direitos humanos é o policial. Porque ele dizia para mim: eu pus muitas vezes o meu peito para defender a vida das pessoas contra um criminoso. Não tem agente mais forte dos direitos humanos do que um policial na rua. Meu pai foi policial de rua muito tempo. Ele salvou muitas vidas, muitas pessoas. Por isso, no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está consagrada a segurança pública como direito humano universal. É um direito a gente ter segurança. É direito a gente ter o nosso domicílio inviolável, a nossa correspondência, né? Os nossos sigilos, eles são garantidos. Então, eu não vejo conflito nenhum. O conflito que nós vivemos hoje, ele, muito por conta desse desarranjo da nossa civilização, eu defendo, por exemplo, uma tese, tem inclusive um livro agora de uma psiquiatra, se tornou um best-seller, Mentes Perigosas. Eu defendo que não deve existir idade penal, porque se eu advogar que a idade deva ser 17 anos, eu vou ter crime ocorrendo aos 16 ou aos 15. Se eu advogar que é 16, eu terei crime aos 15. Se eu advogar que é 14, eu estou tendo crime com 12, com 13. Né? Então, eu defendo isso não apenas para a adolescência, mas eu defendo, em geral, liberação de presos, de crimes cometidos, mesmo na idade da adolescência, da juventude, só por laudo de cessação de periculosidade. Tem um exemplo no Brasil, assim, claro, que é o Champinha. Aos 16 anos ele matou um casal de namorados, assim, barbaramente. E Champinha já está com 25, 26 anos, ou sei lá, e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinava que ele ficaria preso 3 anos, ou internado 3 anos. Só que nenhum laudo libera Champinha. Nenhum laudo psiquiátrico. O que os psiquiatras que vêm examinando o Champinha têm dito? Se ele for liberado, ele matará novas pessoas. E dão lá o grau de psicopatia dele, ele é um psicopata. Então hoje eu defendo, e tenho escrito sobre isso, eu defendo que é geral, para a adolescência, para os adultos, liberdade só com um laudo de cessação de periculosidade. Deixa eu mudar mais uma vez de assunto. O senhor já tem dito que não tem pretensão de ser candidato a prefeito de Belo Horizonte no próximo ano, embora o seu nome naturalmente apareça dentro do PSDB. Mas também corre a informação de que o senhor resolveu apadrinhar o seu colega deputado João Vitor Xavier para que ele seja o indicado do partido. Como é que é isso? Eu sou padrinho de todos, né? Todos que mais jovens que pretendem se candidatar. O PSDB tem que ter uma candidatura própria, né? Os políticos antigos dizem que time que não joga não tem torcida, né? E o PSDB há algum tempo já não tem disputado a prefeitura de Belo Horizonte. É importante para a formação de novos quadros, de vereadores, de jovens que hoje eles enchem a porta do PSDB se filiando ao partido. Muitos jovens. Nós temos que abrir caminho para eles, né? Que seja o deputado João Vitor Xavier, ou o deputado Gustavo Valadares. São vários que têm condição de pleitear. Rodrigo de Castro, todos eles têm condição de pleitear e fariam um grande governo em Belo Horizonte com os quadros
que o PSDB tem, muito preparados e com experiência de ter governado o estado de Minas Gerais, né, com toda a complexidade que o nosso estado tem e que, de alguma forma, Belo Horizonte representa isso, né, com os nossos belo-horizontinos que vieram do norte, do Jequitinhonha, do centro-oeste, do leste mineiro, do sul, né, da zona da mata, essa Belo Horizonte que está representada por gente de todos esses lugares. Então, eu tenho expectativa que o PSDB tenha um candidato. Os nomes que já estão colocados são nomes que nos representam e que podem fazer um grande governo em Belo Horizonte. Mas falta muita coisa, faltam os entendimentos com aqueles que fazem parte do nosso grupo político. O prefeito Márcio Lacerda é muito importante, mas é claro, o grande vitorioso em Belo Horizonte tem sido, historicamente, o senador Aécio Neves, né, e no momento apropriado nós vamos ouvi-lo. Quando o senhor saiu dos gramados, o senhor não largou o esporte. O senhor continuou atuando no esporte como político, né? E também continuou atuando no esporte do ponto de vista da religião, quando lá em 81 o senhor começou os Atletas de Cristo. A sua percepção do esporte hoje é mais como um ambiente para promoção de políticas públicas ou um espaço para realizar a missão de Deus? Acho que vale as duas coisas, né? Para os atletas de Cristo, para os seguidores de Jesus, é um espaço para cumprir a missão, né? Quando os discípulos de Jesus foram encaminhados pelo mundo, eles entraram nos hospitais, nas cadeias, subiram os morros, mas os gramados, as pistas, as piscinas, as quadras, elas ficaram esquecidas. E Deus sabia que esse mundo ia amar o esporte. Por isso que Deus alcançou os atletas para alcançar esse mundo que Ele ama tanto. Essa é uma parte. A outra, eu tenho procurado, nas minhas palestras, onde eu tenho ido, eu tenho procurado mostrar, e recentemente fiz uma palestra para a Associação dos Magistrados do Trabalho, eu estava mostrando para eles, né? Eles querem entender que o esporte na adolescência, na infância, é um trabalho. E eu tenho procurado mostrar para eles que não é educação. E educação prazerosa, educação generosa. A criança muitas vezes não quer a sala de aula, mas quer o campo, quer a quadra. Saúde, educação e esporte. Juntos formam a personalidade, o caráter, o conhecimento de muitos brasileirinhos, né, que precisam muito disso. Deputado, para a gente poder concluir, desde que o Ministério dos Esportes foi criado lá atrás, em 95, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique, vê-se historicamente que os líderes da pasta não têm uma atuação forte no esporte. Isso permaneceu. Hoje o ministro do esporte é um deputado federal por Minas Gerais, também pastor Jorge Hilton, que também não tem uma relação muito próxima com o esporte. O senhor considera que o esporte ainda tem sido tratado, e aí de uma maneira macro, de uma maneira indevida com uma política pública? Assim, ainda se dá pouco valor para o esporte? Muito, né? Eu me lembro, me contaram de uma reunião do Ministério do presidente Fernando Henrique Cardoso, e teve uma brincadeira entre o Pelé e o Adib Jatene. Eles sentaram perto e o Pelé trocou a identificação dele, né, ministro do esporte, com a do Jatene. O Jatene olhou: tá errado, essa é sua, Pelé. Não, você é ministro da doença, eu sou da saúde, né, porque o esporte é saúde, a caminhada é saúde, a corrida é saúde, a natação é saúde, né, isso tudo faz bem para a gente ter uma vida melhor. Eu concordo plenamente com você, né? A própria decisão de fazer uma Copa do Mundo no Brasil, de fazer uma Olimpíada no Brasil, de gastar todo esse dinheiro público para esses eventos, né, em que efetivamente você teria talvez um ganho, que era o exemplo daqueles grandes atletas e tal, mas se a gente tivesse investido esse dinheiro no parque esportivo brasileiro, se 90% das nossas crianças ou mais estão na escola, a gente tinha que ter construído quadras na escola. A gente devia ter construído vilas olímpicas nas vilas, com campos de futebol, com ginásios, com piscina, não é? Como que pode um país que vai
patrocinar uma Olimpíada, mas as escolas não têm piscina, não tem espaço esportivo. Se isso fosse uma decisão da maioria dos brasileiros, das crianças brasileiras, eu tenho certeza que elas iam preferir investir esse dinheiro todo nas escolas, construindo parque esportivo nas escolas, dando para a criança da idade maternal lá, da primeira infância, possibilidade de ter um professor de educação física, para trabalhar com essa criança desde a mais tenra idade. Uma criança com 6 meses pode entrar dentro da piscina, mas as nossas não entram, né? As nossas crianças ficam alérgicas, nossas crianças ficam gripadas o tempo todo, nossas crianças têm pneumonia, não é? Porque não é dada essa oportunidade para essas crianças. Então é um dinheiro muito mal gasto, milhões, em grandes campos de futebol, em grandes arenas, enquanto a nossa escola não tem um espaço esportivo. Certo, deputado, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Grande prazer. Sucesso no seu trabalho. Gostei das perguntas. Obrigado. Para você que nos acompanha no Inconfidências, também nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.